Meu nome é Daniel Montardo, sou pesquisador na área de melhoramento de plantas forrageiras na Embrapa Pecuária Sul e estou com a ideia de mostrar um pouco do histórico e perspectivas do melhoramento de plantas forrageiras, das forrageiras, espécies indicadas para a região sul do Brasil. Se a gente pensar num histórico, teve um grande desenvolvimento de cultivares, um grande investimento no desenvolvimento de cultivares na década de 70 e 80 do século passado, né, onde muitas instituições, pesquisadores e investimentos recursos foram empenhados e que resultou no lançamento de diversas cultivares, né? Se tinha então cultivares gramíneas e leguminosas, principalmente de clima temperado, anuais e perenes para toda a região sul do Brasil. Mas acontece que essas forrageiras, por uma série de situações que a gente vai descrever, todas essas cultivares foram perdidas. E por que aconteceu isso, né? Todas essas cultivares eram muito boas, fruto de muito trabalho, muitas avaliações, né? Mas foram perdidas pela falta de um sistema sólido de produção de sementes, né? Um sistema consolidado de produção de sementes, né? Se nós pensarmos uma cadeia produtiva, onde nós temos desde a pesquisa em melhoramento vegetal, parte da produção que lança os cultivares, desenvolve, seleciona, lança os cultivares, a parte de produção de sementes dessas cultivares, o mercado que pega essas sementes nos produtores e oferta, né, numa rede de distribuição, né? E o produtor de leite, o produtor pecuarista, que é o consumidor dessa semente, se nós pensarmos todos esses elos, eles formam uma cadeia, onde um elo da cadeia, qualquer ação desse elo da cadeia repercute em toda a cadeia. Se nós tivermos, então, considerando o produtor de leite, o pecuarista, o consumidor dessa semente forrageira, dessa espécie forrageira, dessa cultivar, se ele não valoriza, se ele não está disposto a pagar um pouco mais pela qualidade da semente que ele compra, tanto a qualidade física, fisiológica, quanto também a parte genética, né? O produtor, nós temos muitos produtores, né? Isso está se revertendo nos últimos anos, mas ainda temos muitos produtores que compram sementes de forrageiras pelo menor preço, né? Então isso estimulou com que o mercado ofertasse esse tipo de semente, né? Então, isso deu muita oportunidade para o mercado informal de sementes, para aquelas sementes que não têm tanta qualidade. Você vendia semente pela quantidade, não pela qualidade. O mercado, para abastecer esse consumidor dessa semente mais barata, ele começou a ter um reflexo sobre o produtor de semente, né? O produtor de semente, que muitas vezes, né, nessas grandes culturas, são produtores cooperados das grandes empresas que produzem e comercializam sementes, nesse caso, eles ficaram à margem desse processo por conta que era mais interessante para o produtor ser um produtor oportunista, quer dizer, aquele que no ano que vai bem, que sobra forragem, ele colhe aquela semente e oferta ao mercado, já que o mercado está aceitando isso aí, e foi diminuindo o espaço, então, para produtores de sementes que fazem uma semente de qualidade, porque essa semente de qualidade, para chegar a esse padrão, é uma semente que custa mais. O produtor tem que, por exemplo, beneficiar essa semente e isso leva a algumas quebras na produção. Se tem mercado e se está conseguindo colocar no mercado sementes de baixa qualidade, o produtor não é estimulado a ter esse cuidado de limpeza, né, e beneficiamento das suas sementes, e com isso os bons produtores de semente deixaram de fazer semente com o passar do tempo. E isso trouxe uma consequência para os próprios programas de melhoramento. Quer dizer, naquele tempo, na década de 70 e 80, basicamente eram empresas públicas que faziam o melhoramento de forrageiras, não tinha mais, não se justificava mais os investimentos na manutenção de pesquisadores e de extensos programas de melhoramento que consumiam recursos, né? Se ao final desse trabalho se produzia um cultivar, se lançava um cultivar, e esse cultivar não conseguia entrar no mercado, né? Então, tanto que os cultivares que foram lançados deixaram de ser utilizados, né, foram perdidos, né, e isso não justificava, então, nem para empresas públicas a manutenção desses custos, né, e a consequência disso, então, foi que se passou quase 30 anos sem ter o lançamento de um novo cultivar de forrageiras, né, salvo pequenas exceções que a gente vai comentar depois. Como se começou a reverter esse processo, né? Primeiro aconteceram assim, pela produção de sementes indiscriminada,
e sem critérios, né? Algumas culturas que têm uma enorme demanda por sementes, né, e por conta disso envolve extensas áreas de produção, elas começaram a apresentar alguns problemas. Como se não se tinha o controle, né, o cuidado com a origem genética desses materiais, a gente começou a ver alguns problemas em algumas grandes culturas que têm grande demanda. Um exemplo que a gente pode citar é o azevém, né? O azevém, que é amplamente utilizado nos sistemas de produção pecuária do sul do Brasil. Ele começou a ser produzida essa semente em consórcios em sucessão de soja, e por conta disso sempre se quis dessecar esse azevém mais cedo para poder plantar a soja. Com isso, involuntariamente, se fez uma pressão de seleção muito grande para selecionar azevéns de ciclo muito curto, né? Então, no final dos anos 90, início dos anos 2000, os azevéns, a grande parte da semente disponibilizada, né, para o uso, né, de azevém na região sul do Brasil, além de não ter a qualidade, porque não era feito como uma semente tem que ser feita, além disso, apresentava um problema muito grande de ciclo muito curto, o que fazia com que as plantas tivessem baixa qualidade logo com pouco tempo depois do uso. Então, reduzindo o ganho do pecuarista, do produtor de leite posteriormente. Nós tivemos alguns problemas também, onde se deslocou, por exemplo, a produção de sementes de aveia, que a aveia começou a ser mais utilizada até na região sudeste, para fazer palhada, para plantio direto e tal. Você começou a vir essa semente, que era um subproduto daquele sistema de produção, para a região sul, para o sul do Brasil. E com isso a gente começou a observar problemas, por exemplo, também de pastagens inteiras de aveia que ficaram muito sensíveis a geadas, por exemplo. Então nós tivemos grandes perdas por geada em sistemas de produção pecuária, com utilização dessa aveia comum, que era produzida em outras regiões, né, na região sul do Brasil. Então começou a acender um sinal de alerta de que alguma coisa precisava ser feita, porque existiam materiais que estavam dando muito prejuízo para o sistema de produção pecuária, né? Com isso, né, a partir de 2001, a Embrapa começou a investir, retomar, né, o trabalho com melhoramento. Para você ter ideia, até essa data a Embrapa não tinha nenhum melhorista de forrageiras na região sul do Brasil. Então teve que se contratar um novo pesquisador para trabalhar, e o foco desse pesquisador, essa pesquisadora, foi trabalhar em azevém, porque era um grande problema a ser solucionado, né? E algumas empresas também viram a oportunidade de selecionar cultivares de aveia, empresas privadas, né? E surgiram então algumas cultivares de empresas privadas, poucas, né? Começaram a ser trabalhadas naquela época, claro que elas vieram a ser lançadas bem depois, né? E a exceção disso são algumas aveias que o próprio IAPAR disponibilizou de maneira ininterrupta ao longo dos anos. Então, assim, você começou a reverter esse processo no sentido da demanda por novos materiais e por uma valorização de uma semente de um pouquinho melhor qualidade. O grande marco para a reversão desse processo foi a nova lei de sementes, né, que é de 2003, em que ela determina que qualquer semente, para ser comercializada em território brasileiro, precisa ter uma origem genética comprovada, ou seja, essa semente precisa ser de um cultivar regularmente registrado no Ministério da Agricultura, né? Com isso, então, todo o mercado de produção de sementes forrageiras ficou em alerta, porque não existia um cultivar de nenhuma das espécies, né? E a lei, então, se ela fosse prontamente cumprida, essa exigência que ela teria, nós simplesmente não poderíamos mais produzir de maneira formal sementes de forrageiras, né, da grande maioria das espécies, em 2003. Com isso, o Ministério da Agricultura, então, permitiu um período de adaptação que variava conforme a espécie, né? No primeiro momento variou até 5 anos, né, para que fosse desenvolvido e disponibilizado cultivares dessas sementes, dessas novas espécies e cultivares no mercado, né? Chegou ao final dos 5 anos, para muitas espécies ainda não haviam as cultivares disponíveis, e se precisou prorrogar o prazo para algumas que ainda persistem até hoje. Está acabando o prazo para as últimas espécies apresentarem cultivares regularmente inscritas, né? Então, dessas poucas espécies, ainda hoje é possível fazer semente comum, sem origem genética definida, mas para a grande maioria das espécies forrageiras, hoje já é necessário, já é possível, né, e a produção de sementes de cultivares regularmente inscritas no
Ministério da Agricultura, né? Então, essa mudança, né, ela realmente trouxe muita incerteza para aquele mercado que era constituído até então, e a partir disso, então, a gente teve novas perspectivas, né, para o desenvolvimento de cultivares, né? Como que a Embrapa e outros parceiros enxergaram, encararam esse momento de transição, forte transição? Primeiramente, a gente se aproximou da URGS, que detinha germoplasma selecionado da maioria das espécies forrageiras, ou de algumas espécies forrageiras, só que a URGS, ela tinha no foco do seu programa de melhoramento, o foco era o ensino, era a capacitação de pesquisadores. Ela não tinha o foco de levar aquele cultivar até o seu lançamento e uso comercialmente, né? Então, existiam muitos ou algumas cultivares, vamos dizer, pré-selecionadas, mas que não tinham sido finalizados o processo de inscrição formal no Ministério da Agricultura. E a gente aproveitou, então, a Embrapa tendo o know-how dessa finalização de tecnologia, se aproximou da URGS e a gente conseguiria, então, com menor espaço de tempo, disponibilizar sementes de uma parte das espécies forrageiras, das mais utilizadas na região sul, ao mercado. Mas a gente precisou, então, de uma hora para outra, desenvolver vários programas de melhoramento concomitantemente, né? Porque para várias espécies não tinha nada trabalhado, né? E a indústria, né? O comércio, o mercado de sementes, ele estava demandando que se desenvolvesse cultivares de 12, 15 espécies diferentes, né? Então, é um trabalho muito grande para, em curto prazo, que a gente teria naquela época, que era de 5 anos, você conseguir chegar a ter cultivares registradas de todos esses materiais. Com isso, então, a gente percebeu que precisaria mais gente trabalhando, né? Mas precisaria uma sinalização, vamos dizer, para investimentos públicos, de que realmente era isso que o mercado ia buscar, né? E com isso, então, a gente conseguiu fomentar a constituição de uma associação de produtores de sementes, né, de empresas produtoras de sementes, que no Rio Grande do Sul, na região sul do Brasil, é conhecida pela Sulpasto, né? A Sulpasto, então, ela reúne empresas que têm tradição no mercado de sementes, que até então comercializavam sementes basicamente de cultivares de material comum, né, sem origem definida, e que, vendo a possibilidade de sair e perder esse mercado, aceitou investir recursos, né, para essa tarefa que de uma hora para outra apareceu de uma magnitude bastante grande, né? Então, foi fomentado que essas empresas se associassem, né? A gente mandou convite para todos os produtores que tinham cadastro no Ministério da Agricultura, então a ideia era agregar o maior número possível de empresas interessadas. Muitas não tiveram interesse, não acreditaram que de fato ia ocorrer essa transição no mercado. E algumas empresas, na verdade 23 empresas, se associaram e formaram a Sulpasto. E a URGS e a Embrapa, então, conseguiu formar um convênio formal, né, com essa associação, a partir da qual, então, eles apoiariam financeiramente o desenvolvimento dos cultivares e teriam exclusividade na venda. Os materiais, né, as cultivares seriam exclusivamente da Embrapa e da URGS, mas esse grupo de produtores teriam exclusividade na comercialização. Era a contrapartida para eles poderem investir nisso aí. Com isso, houve uma sinalização positiva do setor comercial, né? E a partir disso, então, novos pesquisadores foram contratados, tanto na Embrapa quanto na URGS, né? E a gente hoje tem uma gama bastante grande de gente envolvida nesses programas de melhoramento. A gente conseguiu aprovar diversos projetos de melhoramento dentro da Embrapa para além, né, dos projetos financiados, da parte financiada pela própria Sulpasto, né, e organizamos tudo isso num arranjo de projetos que, na verdade, hoje é o nosso grande programa de desenvolvimento de cultivares para a região sul do Brasil. Esse programa ele ficou bastante extenso, a gente conseguiu criar núcleos de trabalho, então, por grupos de espécies, né? Então, gramíneas e cereais de inverno constituem um grupo de espécies a serem trabalhadas geneticamente, né, na seleção de materiais. Algumas leguminosas exóticas também, de bastante demanda, são trabalhadas num outro grupo. Gramíneas tropicais anuais são trabalhadas num outro grupo. E a gente também aposta muito no desenvolvimento de cultivar de espécies nativas que são naturalmente adaptadas a essa região e que até então, apesar de vários indícios científicos ao longo dos anos, né, ao longo de muitos anos,
ainda não tinham tido a oportunidade de serem trabalhadas e lançadas, disponibilizadas como cultivares. A gente também se deu conta, né, de que não adianta desenvolver os cultivares se a gente não tem um sólido programa, né, um sólido trabalho com tecnologia de produção de sementes. Para muitas dessas espécies forrageiras existem dificuldades significativas para a produção de sementes, né, e seria necessário, então, um investimento de parte de pesquisadores e de instituições para desenvolver sistemas de produção para que tornassem viáveis essa produção de semente. Inclusive com o desenvolvimento de ferramentas que hoje não estão disponíveis no Brasil. Por exemplo, o Uruguai produz muitas sementes de plantas forrageiras, né, de espécies forrageiras, mas lá eles têm uma série de herbicidas, inseticidas, todos registrados para uso regular nessa produção de sementes. No Rio Grande do Sul, no Brasil, não existem, a carência é muito grande de herbicidas selecionados e recomendados, né, para o uso, não é só recomendado, é autorizado o uso nessas espécies. Então, é preciso fazer um trabalho todo de avaliação, de inscrição desses herbicidas no Ministério da Agricultura para que seja regularizado o uso e com isso a gente consiga algumas ferramentas que permitiriam uma produção mais competitiva de sementes. Então, esse é um eixo transversal a todos os programas de melhoramento genético, né, a parte do desenvolvimento de tecnologia e produção de sementes. Um outro eixo muito importante é ajustes de manejo que esses novos cultivares precisam. É muito raro a gente ver um lançamento de um cultivar fora desse contexto aqui, onde vem uma recomendação de como deve ser manejado esse material. Isso é muito raro e isso faz com que muitos de bons materiais não sejam adotados pelo produtor, porque ele pode enxergar alguma qualidade, algum avanço, né, na aquisição do material, mas se ele não maneja adequadamente, ele faz um investimento maior na aquisição dessas sementes e não consegue ter o retorno, né, o resultado que aquele cultivar permitiria potencialmente ser atingido. Então, um ajuste de manejo é fundamental para que a gente consiga também, né, até valorizar e os produtores entendam, usem, valorizem, aceitem a pagar um pouco mais pela semente, porque essa semente custa mais caro. E com isso, essas cultivares sejam amplamente adotadas, né? Outro eixo transversal são as ações de marketing de TT, de tecnologia, transferência de tecnologia. O que a gente observa? Empresas privadas trabalham, né, com a lógica muito grande da divulgação de seus materiais, né, e isso é um fator fundamental para a adoção dos cultivares. Até um tempo atrás, empresas públicas, né, como a Embrapa e a própria URGS, né, eles chegavam ao lançamento do material e a partir dali não se envolviam mais com isso, né? E a gente percebe que isso é uma atitude que vai contra, né, a ampla adoção do cultivar. Então, são necessárias ações de marketing, participações em feiras, divulgação em dias de campo, distribuição de material impresso, né, também com recomendações de manejo, apresentação do cultivar. São necessários esse tipo de ação para que realmente essa cultivar entre no mercado. Algumas coisas também são necessárias em termos de desenvolvimento do mercado, quer dizer, a gente enxerga muitas vezes quando está trabalhando com uma cultivar, que ela se encaixaria perfeitamente em determinado sistema de produção. Mas a gente tem que ser capaz de demonstrar que ela realmente vai entrar naquele sistema de produção e vai contribuir para aquele sistema de produção. E assim a gente desenvolve um mercado que, de repente, ainda não estava formado. Então, isso consome tempo, né, isso consome recursos, mas realmente as empresas de pesquisa, né, elas têm que hoje ir além do desenvolvimento científico só dos materiais, ela tem que se envolver com isso, porque senão o seu trabalho também fica pela metade e acaba que a sociedade não reconhece o trabalho que é feito nessas instituições. Então, a gente precisa se envolver com isso. E um outro eixo também transversal a isso tudo é a própria gestão da produção de sementes. Também era muito comum que se lançassem cultivares e onde não tivesse um programa para o desenvolvimento da produção das sementes, quer dizer, a organização, saber
que categoria de semente que tem no mercado, quais são as exigências, projetar demandas futuras, porque se a gente está projetando uma área daqui a 4 anos para determinada área de cultivo, a gente tem que ser capaz de projetar a produção de sementes, né, daquela cultivar para que quando chegar naquele tempo, possa se ter quantidade e qualidade de sementes disponíveis para atender aquela demanda. Então isso envolve, né, a manipulação, né, a apreensão de dados, registros de campos de semente junto ao Ministério da Agricultura, um planejamento fino com o setor privado, no caso das cultivares que são financiadas pela Sulpasto, a gente precisa sentar com eles, fazer o planejamento a longo prazo, porque senão acontecem falhas e a gente também acaba por não conseguir ter a cultivar disponível, a semente daquela cultivar, que é a principal forma, né, de divulgação do cultivar, é ter sementes disponíveis, né? Como resultado desse trabalho que vem sendo feito nesses últimos anos, então, né, nós já temos vários cultivares registrados, lançados e disponíveis aos produtores. Aqui existe uma relação de alguns deles, né? Todos eles, então, disponíveis. A maioria desses materiais faz parte do convênio com a Sulpasto, mas nem todos, né? Então, existem alguns que estão abertos à produção de semente por qualquer produtor de semente interessado, e outro grupo é restrito ao convênio num primeiro momento, né? Nós temos ainda novos cultivares de algumas dessas espécies, né? E algumas cultivares de algumas espécies que ainda nós não chegamos a conseguir lançar, principalmente por problemas da produção de sementes, né? A parte genética, a parte do desenvolvimento e seleção de materiais, ela está pronta, mas a gente ainda está tentando multiplicar sementes, e algumas a gente está tendo algum problema climático, de próprio sistema de produção, da falta desse ferramental que eu comentei, que em alguns casos é necessário para se ter uma produção de sementes em quantidade e qualidade de maneira competitiva, né? E além dessas, a gente tem ainda várias outras espécies sendo trabalhadas naquele grupo, né, que ainda estão mais longe, né, da gente conseguir disponibilizar como cultivar, mas o programa de melhoramento, ele é uma tarefa contínua, né, que a gente tem que estar sempre selecionando. O desenvolvimento no cultivar, da origem até a disponibilização no mercado, ela não ocorre com menos de 10 anos, 11 anos, né? Então a gente tem que estar hoje trabalhando nos materiais que a gente vai lançar daqui a 10 anos, né? Então existem várias outras cultivares em diferentes etapas desse programa de melhoramento. E quais são as perspectivas que você tem, então, para o melhoramento de forrageiras para os próximos anos? Como eu comentei, né, nos próximos anos, além dos cultivares já disponíveis, se complementará um grupo bastante interessante que deverá suprir a grande maioria da demanda por sistemas pecuários, né, de leite, de corte, da região sul do Brasil, com essa disponibilização desses cultivares. A gente tem que trabalhar mais para produzir mais sementes, para divulgar mais, para que elas sejam amplamente adotadas, mas o desenvolvimento em si, em 2 anos a gente vai ter uma ampla gama já, né, bastante importante aí de cultivares para atender essa demanda. Além disso, nessa transição do mercado, onde as coisas a formalidade foi ganhando vez, né? E quando você conseguiu registrar os cultivares de várias das espécies, né? Isso acabou organizando um mercado que passou a ser atraente para empresas multinacionais que trabalham com produção de semente em outros países, né? Principalmente no Uruguai. Então, assim, a gente já tem várias empresas instaladas, né, dessas no sul do Brasil, né? A produção de sementes, ela ocorre mais ainda no Rio Grande do Sul. Nós temos alguns problemas de ambiente para a produção de sementes em Santa Catarina e Paraná, então a maior parte dessas sementes é produzida no Rio Grande do Sul, então lá o que eu conheço mais, tem várias empresas se instalando. E tem novas interessadas em chegar nesse mercado, porque eles têm um grande diferencial que à medida que eles conseguem registrar no Brasil os cultivares que eles trabalham no Uruguai, eles podem produzir sementes lá, onde tem os sistemas, existe todo esse ferramental que eu comentei, e importar essas sementes para o Brasil, né, para a região sul. Então, é nisso que essas empresas estão apostando, né? Claro, que só é possível isso hoje porque já está crescente, né, a percepção e a valorização dessa semente de melhor qualidade, mas porém um pouco mais cara, né, com custo um pouco mais elevado, por parte dos produtores, né?
O foco, então, que a gente deverá migrar dentro do programa agora, porque são muitas espécies para serem trabalhadas simultaneamente, o foco deverá recair sobre aquelas espécies anuais de grande demanda, como as evém, como aveias, né, o capim-sudão e o milheto. Então, essas aí a gente imagina que exista um bom espaço para serem desenvolvidos novos cultivares adaptados a diferentes regiões, a diferentes sistemas de produção. São espécies que têm uma demanda por semente bastante grande, então você justificaria esse esforço mais permanente, digamos assim, né? E o que a gente está apostando muito como comentei também, é no investimento nas perenes nativas, em espécies forrageiras nativas, comprovadamente adaptadas, né, ao sistema de produção, mas que não são amplamente utilizadas porque não foram selecionados cultivares e não existe um sistema formal da produção de sementes dessas espécies, né? Isso representa um desafio muito maior do ponto de vista de tecnologia de produção de sementes do que propriamente da seleção dos materiais. Mas a gente enxerga claramente que isso é muito promissor, né? O desenvolvimento e colocar à disposição esse tipo de espécie. Tanto por serem adaptadas para constituírem sistemas que sejam mais produtivos, né, com maior eficiência produtiva, mas também na questão que é crescente, né, que é da preservação ambiental, no sentido da recuperação de áreas de campo naturais, né, que foram suprimidos por lavoura ou por outros florestas, né, silvicultura. Então, existem algumas dessas áreas onde já se tem a intenção de voltar a um estado mais natural, mais perene, e com isso, a gente tendo cultivares, sementes disponíveis dessas espécies nativas, eu tenho certeza que isso vai ter uma grande demanda e trará uma grande contribuição para além da produção na recuperação dessas áreas em termos de conservação ambiental, mas também produtiva, porque você consegue conciliar isso no sul do Brasil, né? Campos naturais, é a vegetação original de grande parte do ambiente e ela pode se aliar à conservação e produção nessas áreas. Como considerações finais, então gostaria de comentar, né, que o forrageiro, o melhoramento de forrageiras, no estrito senso, da parte de genética, ela está muito bem encaminhada, a gente conseguiu avanços bastante significativos. O sistema de produção de sementes, como um todo, ele ainda precisa ser consolidado, né? A gente precisa trabalhar no sentido de consolidar a gestão da produção de semente como um todo. As dificuldades que a gente tem com uma série de espécies ainda precisam ser trabalhadas. A disponibilização mais universal dessa semente, né, para o produtor e a conscientização desse produtor consumidor, né, produtor pecuarista, consumidor da semente, em adquirir sementes dessas cultivares que a gente está disponibilizando, né? Novas tecnologias de produção de sementes precisam ser desenvolvidas, então, para a gente conseguir consolidar isso também, porque, na verdade, a gente precisa, para consolidar, a gente precisa ser capaz de produzir sementes viáveis comercialmente. Essa é a grande questão. Se a gente não consegue produzir sementes viáveis, a gente não consegue consolidar nenhuma dessas cultivares. Então, aquelas que a gente não conseguir produzir semente em nível competitivo, né, em termos de valor, qualidade, quantidade, a gente deverá ter muita dificuldade de conseguir a adoção dessa cultivar pelos produtores. A tendência, então, por conta disso, seria uma produção mais regionalizada de sementes, né? Então, por exemplo, alguns ambientes lá da região do Rio Grande do Sul, a região da Campanha, por exemplo, mais propícia para o desenvolvimento das cultivares de sementes, das cultivares de leguminosas, sementes finas que a gente conhece, né? O Planalto ali, daí isso pega Santa Catarina e Paraná também, um pouco mais com a maior potencial de produção de sementes das gramíneas anuais de inverno, como as evém e aveia, né? E a produção de sementes de capim-sudão e de milheto, quase toda ela sendo feita no Brasil Central, que é a região onde se dispõe das melhores condições para a produção de sementes desse material. Assim, você consegue produzir sementes de alta qualidade, em alta quantidade, por consequência, com preços mais competitivos, né? Então, a tendência é cada vez mais essa regionalização ocorrer. E não se descarta hipótese, pelo contrário, é bem possível que ela aconteça a exemplo do que essas empresas estrangeiras estão fazendo, né, de produzir sementes no Uruguai e trazer para o Brasil.
é bem possível que empresas brasileiras também se utilizem disso. Produzam sementes no Uruguai, onde existe uma legislação que é mais tranquila para a produção de sementes, onde existe todo aquele ferramental e onde o ambiente também é propício, onde existe a cultura da produção de sementes. Então, muitos produtores sabem fazer sementes naquela região, porque lá ela vai ser uma produção mais eficiente e vai chegar ao mercado brasileiro de maneira mais competitiva. Então, essa questão da regionalização da produção de semente é uma tendência bastante forte. A gente precisa também trabalhar as recomendações de manejo, quer dizer, evoluir nessa questão, porque muitos e muitos trabalhos que foram desenvolvidos nos últimos anos em termos de manejo de forrageiras, eles não determinavam para qual cultivar que era aquela recomendação. Então, você fazia um manejo de azevém, um manejo de aveia, um manejo de uma pastagem consorciada de azevém com trevos, mas não se detalhava qual cultivar. Como existem características particulares de cada cultivar, principalmente em consórcios, né, é preciso que a gente consiga desenvolver de novo, adaptadas essas novas cultivares, as particularidades delas, novas recomendações de manejo que certamente vão ser muito úteis para a propagação e a utilização de maneira mais efetiva dessas cultivares, né? Bom, e uma última consideração então seria o trabalho em cadeias forrageiras, que elas devem ser retrabalhadas. Por quê, né? As recomendações que se tiveram no passado e que foram bastante trabalhadas, elas são recomendações genéricas, são recomendações que não levam em conta a especificidade, né, de cada cultivar, a particularidade de cada cultivar. A gente tem percebido que existe um espaço bastante grande aí de conseguir uma recomendação que promova a interação dessas cultivares, tanto no tempo quanto no espaço, quer dizer, trabalhar novos consórcios no mesmo momento, né, no tempo, mas trabalhar também sucessões da fase de verão para o inverno e da fase do inverno para o verão, onde a gente diminua o período de tempo que essa pastagem tem que ficar sem animais, né? Então, trabalhando com sobressemeadura, sem dessecar, a gente consegue botar, por exemplo, as novas cultivares de aveia em cima do cultivar de capim-sudão que a gente tem desenvolvido, né? Sem dessecar, e os animais seguem utilizando aquele capim-sudão, e a gente consegue também fazer capim-sudão em cima das espécies de inverno. Então, em cima de azevém, em cima de aveia, em cima de trevos, né, que é o último trabalho que a gente está tentando fazer, é consolidar a transição de inverno para o verão em cima de pastagens de leguminosas. Então, vários trabalhos estão sendo desenvolvidos, a gente já tem várias recomendações para dar, mas muito ainda por fazer, porque à medida que a gente vai lançando novos cultivares, a gente pode trabalhar com diferentes ciclos, diferentes particularidades em termos de manejo, de ganhos de produção de cada um desses cultivares. Então, esse é uma etapa que tem que ser bem continuamente trabalhada e que vai para muito além, né, do desenvolvimento e lançamento do cultivar. É dar as condições para que realmente esse cultivar seja adotado, ou esse conjunto de cultivares sejam adotados, né, e com isso tenha uma contribuição efetiva para os sistemas pecuários da região sul do Brasil.